Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Adriano Machado, aqui de Belo Horizonte. Sou professor de Geografia e Atualidades. Sou formado pela UFMG em Geografia no ano de 2003. Sou formado em Gestão de Organizações de Terceiro Setor pela UENG, especialista em Comunicação, Mídias, Linguagens e Tecnologias e mestrando em Educação, Gestão e Desenvolvimento Local. Além disso, fiz cursos de PNL, Programação Neurolinguística, Coaching e aplico tudo isso nas minhas aulas. Vai ser um prazer conhecer vocês. Eu dou aula na rede particular de Belo Horizonte, nos principais cursinhos online do Brasil, e eu estou aqui agora para apresentar a minha primeira videoaula. Essa é gratuita, para apresentar meu serviço. Você pode contratar me contactando pelo WhatsApp 31 97504 1787, professoradrianomachado@gmail.com. Primeira aula: coronavírus. Tem gente que fala que isso é arma biológica. O que são armas biológicas? São estratégias, porque existem armas químicas, armas nucleares, armas térmicas. Então, o que acontece? As armas biológicas, elas muitas vezes são criadas pelos governos, dizem que, ou mesmo pela indústria dos medicamentos, para vender álcool gel, para vender máscara, para vender a vacina, Então, o que acontece? É uma pandemia em escala mundial. Tem conflitos, tem interesses, está restringindo o acesso, E a gente pode mudar, a gente pode pensar num outro conceito de vida a partir dessa pandemia, do coronavírus, Viver em isolamento. Eu, por exemplo, estou optando em dar minhas aulas agora a partir de casa, E há um custo bem reduzido, Você pode fazer o pagamento antecipado por depósito em conta corrente, na minha conta do Bradesco. Eu vou deixar as informações no link abaixo. A aula é transmitida através do Google Duos, Ela pode ser transmitida até para 7 pessoas. Então, se você quiser convidar seus amigos para participar, pode convidar também. E essa transmissão ser simultânea. Tá joia? Então vamos voltar para o coronavírus. Esse coronavírus ele começou na China, O governo chinês ele não se preparou para a pandemia e foi se espalhando pelo Sudeste Asiático, Coreia, com muitos casos. E é muito difícil porque esses países do Sudeste Asiático eles são formigueiros humanos. Lá se concentra mais de 1/3 da população mundial. Então Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, Coreia, China são países superpopulosos, E além disso, a população desses países ela está concentrada nas metrópoles. Principalmente na China, que a China, grande parte dela é deserto, é cordilheira, são áreas de agricultura escassa ou áreas agricultáveis. Então as metrópoles de Beijing, Pequim, Xangai, e outras cidades das zonas econômicas especiais, das ZES, são aglomerados humanos, Pessoas que vivem em containers, manufaturas lotadas de pessoas. Então essa propagação na China ela se deu em escala geométrica. Mas o exemplo da China poderia servir para outros países. E os países não levaram em consideração essa pandemia. Muitos países. E ignoraram alguns protocolos em relação a voos internacionais. Então, primeiro momento, apareceu na Itália, o primeiro caso na Europa. E ele foi se espalhando. Itália faz uma pequena fronteira com a França, E o que acontece? Já tem casos na França. O Reino Unido, ele decidiu não se fechar em relação às fronteiras, em relação ao coronavírus. E essa semana,
aqui no Brasil, em função dos surtos em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas medidas já estão sendo tomadas. Fechamento de aeroportos, fechamento de rodoviárias, as pessoas estão fazendo home office, funcionários públicos, os órgãos de atendimento do governo, né, eles estão funcionando de escala reduzida, por agendamento. Aqui onde eu estou, Belo Horizonte, vai começar tudo isso a partir de sexta-feira, né, amanhã. E eu me preparei, fiz um estoque de comida, de refrigerante, de chips, de Doritos, só alimentação sadia, né? Salsicha sadia, hambúrguer sadia, lasanha sadia. Tô brincando, eu faço uma alimentação saudável, mas isso vai prejudicar também a alimentação, porque como vão ter acesso aos alimentos, né, os transportes. Eu fui no supermercado ontem e já estava tudo mais caro, né? Eu fui comprar álcool gel agora, não tinha, né? As pessoas estão estocando. Eu tô com lenços umedecidos aqui em casa, álcool gel e tal, mas é uma febre de consumo que se dá, é toda uma mudança estrutural da sociedade. Cada país adota uma postura. A Organização Mundial de Saúde, ela, OMS, que é vinculada à Organização das Nações Unidas. O que é a Organização das Nações Unidas? A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial em substituição à Liga das Nações. E a Organização das Nações Unidas tem o objetivo de promover os direitos humanos. E existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um direito humano é o direito à saúde, né? Então a OMS é uma organização que promove os direitos humanos em relação à saúde dos grupos vulneráveis, né? Crianças, idosos, e ela determina algumas políticas, algumas considerações, algumas recomendações, tá? E o Brasil, ele tem adotado uma postura tardia em relação a essa pandemia, né? O Brasil, ele não foi o primeiro país da América Latina a fechar suas fronteiras. Paraguai, Argentina, Chile, já nessa semana passada já fecharam as fronteiras. O Brasil está aberto. E essa semana que está acontecendo, né, vamos colocar assim, né, o pós-carnaval, a ressaca de carnaval do coronavírus. Imagina, né, se essa aglomeração tivesse sido aí há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, nos carnavais e nos pré-carnavais, nos bloquinhos aí, né, todo mundo beijando na boca de todo mundo pegando todo mundo. E agora tudo é motivo de transmissão, apertar a mão, fala que agora tem que cumprimentar com os pés, você dá 2 toquinhos com os pés, né? Hoje mesmo eu fui entregar alguns cartões, as pessoas não queriam pegar meu cartão, né? Eu tive que deixar sobre a mesa para a minha prestação de serviços, né? Porque além de professor de geografia, eu sou empreendedor, né? Eu tenho uma empresa de cerimonial de festas e eventos em Belo Horizonte, né? É lógico que isso não faz parte da aula, mas eu também tive que me readequar, tive minha agenda de vários eventos cancelados. E a economia, como é que fica, né? Profissionais liberais, né? A gente tem no Brasil a uberização, né? O que é essa uberização? É um problema em relação ao desemprego, né? As pessoas que têm categoria B, carteira de habilitação categoria B, muitas vezes não são proprietárias do veículo, alugam o veículo por semana, né? Aqui em Belo Horizonte, a média de aluguel do veículo por semana é entre 400 e 500 reais. E o cara ainda tem que passar a comissão para o Uber e para o 99, que varia de 25% a 30%. Né? Como é que essas pessoas vão fazer? Né? É um desemprego conjuntural. O que é conjuntural? Em função do momento, tá? Que é muito diferente do desemprego estrutural. O Brasil ele vive os 2 desempregos, conjuntural, tá? Que agora o Covid ele vai restringir a ação de muitos profissionais liberais, de muitas atividades comerciais, shoppings, centros de aglomerações, cinemas, teatros, estádios de futebol, né? E o desemprego estrutural que é da própria estrutura social brasileira,
que não privilegiou a formação de mão de obra técnica, que não privilegiou a forma para a vinda de indústrias, né, de manufaturas, privilegiou aí a formação universitária, né, e de não tão boa qualidade, com políticas inclusivas aí através do ProUni, FIES, Reúne, né? Então, o coronavírus aqui no Brasil, ele veio para destruir, né? Em economias mais desenvolvidas, as pessoas já estão isoladas em casa. Eu já estou me preparando para ficar no isolamento em casa, né? É lógico que eu recebi algumas dicas de alguns sites que eu posso me divertir sozinho e tal. Eu tô com um sistema de TV a cabo que agora é muito legal, que eu vejo Caverna do Dragão 24 horas, Simpsons 24 horas, algumas séries. Tô brincando, eu estudo, eu preparo minhas aulas. Mas é isso, pessoal. Explicando sobre as aulas. As aulas online, elas têm a duração de 40 minutos. 40 minutos, tá? E para você reservar a sua aula, você deve fazer depósito em conta corrente no Bradesco, né? Agência 2522, conta 24717, dígito 0, e no CPF 013544206-08, em nome de Adriano Trindade Machado, eu mesmo. Eu sou microempreendedor individual, sou MEI, então eu posso emitir a nota de serviço caso você precise, tá? Isso não é o problema, essa atividade que eu exerço não é uma atividade irregular, é uma atividade regulamentada. Eu vou deixar no link embaixo essas informações. Aí você reserva sua aula, entra em contato comigo pelo WhatsApp, agenda o seu horário e escolhe o tema, né? Temas de atualidades, temas da geografia em geral, né? Então, por exemplo, da geografia física, podemos trabalhar com relevo, vegetação, paisagem, clima, solos, tudo isso, né? Com qualidade. Sobre a geografia humana, a gente pode trabalhar geografia urbana, geografia da energia e indústria, geografia do comércio e circulação, né? Organização do espaço mundial, ordem geopolítica, né? E como essa doença, coronavírus, tem alterado a geopolítica mundial. Sorte que em minha casa aqui eu tinha um quarto disponível, eu não vou mostrar o resto do quarto porque tem um tanto de caixa amontoada, que tá uma bagunça, e eu consegui montar esse home studio, diria, né? Não é o melhor do mundo, mas é o que eu posso fazer para oferecer meus serviços, né? Eu vivo de serviços, aula particular, cerimonial de casamentos, né? Já fui Uber, sou palestrante, tá? E é difícil esse momento para todo mundo. Todas as pessoas estão pensando, como será? Né? No Rio de Janeiro, estava tendo filas no supermercado. Minha família mora no Rio de Janeiro, minha irmã foi no supermercado lá, em Botafogo, ela ficou 2 horas para entrar no supermercado e 2 horas na fila do caixa. Né? Tá um desespero. Né? Restaurantes só estão funcionando via delivery. É bom, ainda bem que eu sei fazer comida mineira, né? Feijão tropeiro, torresmo, tutu, lombo, né? Eu fiz um estoque, né, de arroz e feijão, porque no final, se ficar muito tempo, arroz, feijão e ovo vai ser minha comida do dia. Bom, mas e nesses países pobres, né? E quando essa pandemia atingir a África são pequenos territórios, são pequenos países com fronteiras geopolíticas não muito bem divididas, porque foram divididas aleatoriamente, não respeitando, né, as etnias, os governos locais, os povos tribais, então são cheios de conflitos políticos, né? Então a solução desses conflitos, a solução do coronavírus na África vai ser muito mais complexa,
vai ter que ter uma ação da ANS, Médicos Sem Fronteira, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Da Cruz Vermelha Internacional, que é um outro órgão que vai poder auxiliar nesses países com ação humanitária, né? Na América Central também, países de pequena dimensão, fronteiras próximas, né? Vocês estão vendo lá o cruzeiro que está lá no Nordeste, isolado, o pessoal que está dentro do cruzeiro está tendo que ficar lá hospedado, né? De quarentena não sei quantos dias eles vão ficar até poder desembarcar, né? Imagina o que está acontecendo no mundo todo, né? É uma situação complexa. Bom, essa é uma prévia do meu trabalho. Geralmente eu disponibilizo os PowerPoints, telas, né, com explicações sobre cada aula. É lógico que você tem que falar qual é o tema de aula que você quer antes, tá? Eu vou postar algumas sugestões de temas também, né, no link embaixo, na descrição do meu vídeo. E vamos começar o nosso trabalho, né, o home office. Tendência, né? Novas profissões do século XX, né? Eu estou com um tripé, um celular, tenho um flip chart, mas tecnologias antigas ainda funcionam. Esse globo aqui é da época da Guerra Fria, ainda existia a União Soviética. Esse globo aqui, ele mostra a reestruturação de alguns territórios na África. E esse livro aqui são de mapas históricos da cartografia das grandes navegações, da colonização, né? Então tem uma gama de materiais que podem ser explorados para você, para o Enem, para concursos públicos. É só solicitar o seu tema dentro da geografia e das atualidades que eu me preparo e ofereço o melhor serviço para vocês. Bom, esse é meu depoimento. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, você indique para os inimigos, né? Aí fica todo mundo satisfeito. Mas, se possível, indique. Um abraço, professor Adriano Machado. Tchau, gente.